O salão de baile brilhava com luzes douradas, lustres de cristal balançando como fogos de artifício congelados sobre a multidão. Vestidos com perfeição de gravata preta. Os garçons deslizavam entre as mesas, equilibrando bandejas de taças de champanhe e bandejas de prata. Era para ser uma noite de elegância, uma gala de empresa destinada a celebrar o sucesso e os novos começos. Mas para Lillian Foster, foi a noite em que seu mundo se despedaçou. Aos 7 meses, grávida, Lillian ainda se portava com elegância. Ela havia escolhido um vestido fluido. Vestido azul meia-noite que caía suavemente sobre sua barriga crescente. Embora a exaustão a puxasse, ela sorriu educadamente enquanto seu marido, Daniel Carter, a puxava pela multidão. Ele segurava seu pulso com força. Um pouco demais. Apertada, como se ela fosse um mero acessório. Sorria, Lillian. Ele sibilou baixinho. Não me envergonhe esta noite. Ela assentiu, engolindo a irritação do tom dele. Ela já havia se acostumado com a rispidez de Daniel, convencendo-se de que era estresse do trabalho. Mesmo assim, ela esperava que aquela noite pudesse amolecê-lo. Afinal, eles estavam esperando o primeiro filho. Juntos. Certamente, ele se sentiria orgulhoso e protetor. Mas então, Sabrina Hale apareceu. Alta. Feições marcantes, envolta em seda escarlate. Sabrina agarrou-se ao braço de Daniel com a facilidade de alguém que sabia que pertencia ali. Seus lábios se curvaram em um sorriso irônico enquanto ela olhava para a barriga inchada de Lillian. Oh, Daniel! Sabrina ronronou alto. O suficiente para os colegas próximos ouvirem. Você não acha que arrastar uma mulher grávida para um evento tão glamouroso é ultrapassado? Algumas mulheres simplesmente não pertencem a lugares como este. Risadas ecoaram por alguns cantos da mesa. O rosto de Lillian queimou, mas Daniel não a defendeu. Ele riu. Também. Então, em um momento que seria repetido em sussurros por semanas, Sabrina levantou uma tigela de prata de salada da mesa de buffet. Com um brilho malicioso nos olhos, ela a inclinou para a frente. Conteúdo, molho, alface, tomate cereja, caíram em cascata sobre a cabeça e os ombros de Lillian. Suspiros ecoaram por toda a salão de baile. Antes que Lillian pudesse reagir, Daniel fez o mesmo. Ele pegou um balde de macarrão frio de um homem que passava. Garçom, e despejou tudo sobre a esposa. A sala irrompeu em murmúrios horrorizados, celulares erguidos para registrar o espetáculo. Lillian ficou paralisada, pingando, com as mãos instintivamente segurando a barriga. Lágrimas turvaram sua visão enquanto a humilhação esmagava seu peito. Ela havia sido traída não em particular, mas na frente de centenas de pessoas. De testemunhas. Do outro lado do salão, em uma mesa de canto, um homem não riu. Ethan Reynolds, um bilionário conhecido por seu sigilo, inclinou-se para a frente, com o olhar penetrante fixo na crueldade que se desenrolava. Ao contrário do outros, ele não pegou o telefone para gravar. Ele se levantou de seu assento, sua presença impondo silêncio imediato. Daqueles mais próximos dele, ele se moveu em direção a ela, desabotoando o paletó, removendo-o em um movimento rápido, colocando-o sobre os ombros trêmulos de Lillian. Ele voltou seu olhar gelado para Daniel e Sabrina. A sala parecia manter seu respiração. O coração de Lillian batia forte enquanto ela agarrava a jaqueta de Ethan em volta do corpo. Sua voz calma, mas firme. Que tipo de... O homem humilha a mãe do seu filho, disse Ethan, suas palavras cortando a música como vidro. E nisso momento, todos sabiam que a noite estava prestes a tomar um rumo que ninguém poderia ter previsto. Antes da humilhação de aquele cavaleiro de gala, antes que as câmeras capturassem sua dor, Lillian Foster viveu uma vida de resiliência silenciosa. Ela nasceu e foi criada no Queens, a filha mais velha de Robert e Irene Foster. Seu pai era um aposentado do metrô. Mecânica. Sua mãe era bibliotecária em meio período. Eles não tinham muito dinheiro, mas colocavam cada grama de amor em suas duas filhas. Desde muito jovem, Lillian aprendeu o sacrifício. Ela trabalha em um café de esquina durante a faculdade, guardando todas as gorjetas para ajudar sua família.
Aos 24 anos, ela se formou em educação e começou a lecionar em uma escola primária no Brooklyn. Ela era o tipo de professora que levava lanches extras para as crianças que chegavam com fome para a aula, que ficava até tarde decorando murais, que ouvia quando o mundo de uma criança parecia pesado demais. Seus alunos a adoravam, chamando-a de Senhorita Foster, com ampla sorrisos e abraços calorosos. Mas por trás de sua atitude calorosa, havia uma jovem ansiando por estabilidade. Foi quando ela conheceu Daniel Carter. Ele era confiante, ambicioso, vestia-se elegantemente com ternos que sussurravam sucesso. Para Lilian, ele parecia a fuga de uma vida de salário em salário. Ele a perseguiu com flores, promessas de um futuro melhor, e o charme de um homem que afirmava não querer nada além de uma família. Seus pais tinham dúvidas. Robert se preocupava. Os olhos de Daniel demoravam-se demais em dinheiro e status. Irene notou as sutilezas que ele fazia sobre a simplicidade de Lilian. Roupas ou sua modesta carreira. Mas o amor pode obscurecer a cautela, e Lilian escolheu acreditar no lado bom de Daniel. Em um ano, eles se casaram em uma cerimônia modesta. No início, a vida parecia administrável. Eles alugaram um pequeno apartamento no Brooklyn. Quando Lilian engravidou, ela decidiu dar um passo. Temporariamente afastada do ensino. Ela sonhava em construir um lar seguro e feliz para o filho. No entanto, à medida que sua barriga crescia, o calor de Daniel diminuiu. Ele chegou em casa mais tarde, com o telefone sempre vibrando e as palavras mais ásperas. Você não entende. Pressão. Ele explodia quando ela perguntava sobre o trabalho. Lilian tentava racionalizar. Talvez fosse estresse. Talvez o fardo de lhe dar peso. Ela se lembrou de que, quando o bebê nascesse, as coisas mudariam. A melhor amiga, Maya, enfermeira do Hospital Geral do Brooklyn, notou a mudança. Você está pálida, Liu. Você está carregando muito, Maya sussurrava durante os exames. Mas Lilian ignorava, não querendo admitir, nem mesmo para ela, melhor amiga, que seu casamento estava desmoronando. Seus pais estavam preocupados, mas ela sorria durante as ligações, fingindo. Tudo estava bem. A verdade era mais difícil de encarar. Ela se sentia cada vez mais sozinha. Ainda assim, carregava esperança. Ela decorou o berçário com estrelas pintadas à mão, leu livros de bebê até tarde da noite e rezou para que Daniel amolecesse. Quando viu o filho, ela acreditava que a família podia curar feridas. Foi por isso que ela compareceu à festa, apesar de sua exaustão. Ela pensou que se permanecesse orgulhosamente ao lado de Daniel, adiante em sua gravidez, ele se lembraria de seus votos. Ela pensou que o amor, ou pelo menos o respeito, poderia retornar sob aqueles lustres brilhantes. Mas ela estava enganada. E a crueldade que ela enfrentou naquela noite não só partiria seu coração, como mudaria o curso de toda a sua vida. O silêncio após as palavras de Ethan Reynolds foi ensurdecedor. A gala, antes repleta de tilintar de copos e risos, agora estava em descrença atordoada. Lilian Foster estava encharcada de comida. Seu vestido estava arruinado. Suas bochechas estavam cheias de lágrimas. Suas mãos trêmulas agarravam a jaqueta do bilionário em volta do corpo enquanto ela tentou proteger tanto sua dignidade quanto a vida frágil dentro dela. O rosto de Daniel ficou vermelho de raiva, mas não de vergonha. Ele zombou. Ela está exagerando. Ela não pertence aqui. Este é o meu noite, não a dela. Sussurros ecoavam pelo salão. Celulares continuavam gravando, captando cada palavra cruel. Sabrina riu baixinho, tirando a comida dos dedos bem cuidados. Deixe-a chorar. Grávida. As mulheres são tão dramáticas. A expressão de Ethan não vacilou. Ele gesticulou para a segurança do hotel. Acompanhe o Sr. Carter. A senhorita Hale saiu agora. Os guardas hesitaram. Daniel era um executivo da empresa, apresentando a gala, mas o peso da reputação de Ethan silenciou suas dúvidas. Em segundos, Daniel e Sabrina foi forçada a sair, gritando insultos enquanto as câmeras acompanhavam sua marcha vergonhosa. Ethan se virou.
Voltando para Lilia, sua voz suavizou. Vamos examiná-la agora. Seus joelhos cederam, o choque a dominando. Corpo. Maya e Guian, que estavam ajudando com o suporte médico no evento, correram para a frente. Liu, precisamos monitorá-la. Ela tem 7 meses. Em poucos minutos, Ethan organizou seu privado motorista para levá-lo ao Hospital Geral do Brooklyn. Enquanto a limusine se afastava das luzes brilhantes de Manhattan, Lillian ficou sentada em silêncio atordoado. A comida pingava de seu cabelo no de Ethan. Jaqueta de couro. Mas ele não se mexeu. Simplesmente entregou-lhe uma garrafa de água e um lenço dobrado. Você está segura agora? Ele disse calmamente. No hospital, luzes fluorescentes substituíram os lustres. Doutora Anaia Patel, sua obstetra de longa data, a conheceu na maternidade. Lilia, respira fundo. Ela instruiu gentilmente, guiando-a para a cama. Enfermeiras conectaram monitores, verificando os batimentos cardíacos do bebê. O rápido, um baque de vida encheu a sala, trazendo lágrimas de alívio aos olhos de Lilia. O bebê está estável, garantiu o Dr. Patel. Embora seu tom transmitisse cautela. Mas estresse como esse é perigoso. Você precisa descansar e acabar com confrontos públicos. Lilia assentiu, embora seu coração doesse com a traição. Ela acreditava que Daniel a protegeria, não a humilharia. Enquanto ela, deitada na cama do hospital, Maya se aproximou. Você não pode continuar suportando isso, Liu. Isso não é amor, é crueldade. William sussurrou quase para si mesma. Achei que ele mudaria. Pensei que, para o bebê, ele ficaria melhor. Ao lado do quarto, Ethan conversou com o Dr. Patel e Maya. Eu pago todas as contas médicas dela, insistiu. E ela deve registrar um boletim de ocorrência. O que eles fizeram foi agressão e colocou a gravidez dela em risco. Maya assentiu firmemente. Ela precisa de proteção. Isso. Noite. Quando Ethan voltou ao quarto de Lilia, ela estava acordada, olhando para o teto. Ele puxou uma cadeira para perto dela. Calma, Lilia, ele disse suavemente. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Os olhos dela virou-se rapidamente para ele, cheia de descrença e hesitação. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Com sinceridade, não com pena. E naquele momento frágil, ela percebeu que o homem que acabará de entrar em sua vida poderia se tornar aquele que a mudaria para sempre. A notícia do escândalo Gala se espalhou. Mais rápido que um incêndio. Na manhã seguinte, a internet estava inundada com imagens tremidas de celulares. Daniel Carter, Sabrina Reio rindo enquanto jogavam comida na cabeça de uma mulher grávida. Manchetes gritavam em sites de fofoca. E veículos de comunicação. Executivo humilha a esposa grávida em Gala. Escândalo abala a carreira de Carter. Grávida. Mulher salva pelo bilionário Ethan Reynolds. Em todos os lugares, as pessoas debatiam, mas uma verdade era clara. Daniel e Sabrina eram agora infames. No apartamento de Carter, Daniel andava furiosamente de um lado para o outro, jogando o telefone no chão. Sofá. Isso é ridículo. Estão distorcendo tudo. Eu só estava me divertindo. Sabrina, descansando em sua camisa, percorreu os comentários com um sorriso irônico. Relaxa, Daniel. As pessoas esquecem rápido. Nós vamos superar isso. Mas os comentários não diminuíram. Tornaram-se mais afiados, cruéis, implacáveis. Os patrocinadores desistiram. Contratos na empresa de Daniel. Seu chefe exigia respostas. Até velhos amigos pararam de atender suas ligações. Enquanto isso, no Brooklyn General, Lillian estava sentada em sua cama de hospital com seus pais ao seu lado. O maxilar de Robert estava tenso. Os nós dos dedos ficaram brancos enquanto ele apertava o braço da cadeira. Irene acariciou delicadamente os cabelos de Lillian. Você não precisa ir. De volta para ele, sussurrou Irene. Pela primeira vez, Lillian não discutiu. Lágrimas. Encheu seus olhos quando ela finalmente admitiu o que havia enterrado por anos. Ele não me ama. Ele nunca amou. E eu? Não posso deixar nosso filho crescer vendo ele me tratar assim.
O pai dela colocou a mão sobre a dela. Então vamos acabar com isso. Querida. Vamos proteger você e este bebê. Naquele mesmo dia, Grace Kim, a advogada que Ethan havia contatado discretamente, chegou ao hospital. Com um olhar aguçado e eficiente, sentou-se ao lado da cama de Lillian com papéis na mão. Senhora Carter, começou Grace. O que aconteceu na gala constitui agressão. Você tem todo o direito de apresentar queixa. Mas, além disso, você também tem o direito de se libertar de um casamento tóxico. Divórcio é o seu caminho para a segurança. A palavra divórcio ecoou na mente de Lillian. Ela resistiu por meses, agarrando-se à esperança de que Daniel mudasse. Mas agora ela via claramente. Não havia mais nada para salvar. Ela assinou a papelada preliminar com as mãos trêmulas. Maya apertou seu ombro, sussurrando. Você é mais forte do que pensa, Lil. Do outro lado da cidade, Daniel recebeu o divórcio. Aviso em seu escritório. Seu rosto ficou pálido. Ela realmente vai até o fim, murmurou. Sabrina rolou os olhos dela. Deixe-a. Depois que ela se vai, nada te segura. Mas lá no fundo, Daniel sentiu algo que não esperava. Medo. De volta ao hospital, Lillian olhou pela janela enquanto a cidade zumbia abaixo. O peso da traição ainda a esmagava, mas pela primeira vez em anos, ela sentiu uma centelha de alívio. Ela não estava mais acorrentada. Ethan apareceu na porta, quieto, mas firme. Você fez uma escolha corajosa, disse ele gentilmente. Lillian encontrou seu olhar, seu voz firme. É hora de construir uma nova vida para mim e para meu bebê. O que ela não sabia era que Daniel e Sabrina já estavam planejando um movimento desesperado para silenciá-la, que a testaria. Coragem mais do que nunca. Os vídeos da gala não só viralizaram, como se tornaram prova disso. No final da semana, várias testemunhas enviaram imagens à polícia. Os vídeos mostravam claramente Sabrina Reio levantando a tigela de salada, Daniel Carter despejando macarrão, e os dois rindo enquanto Lillian embalava a barriga em choque. Os detetives ligaram. Lillian confirmou sua declaração. Grace Kim sentou-se ao lado dela, falando com firmeza. Meu cliente foi humilhada, colocada em perigo e agredida. Ela cooperará totalmente com a investigação. Daniel tentou distorcer a narrativa. Na reunião do conselho de sua empresa, ele insistiu que era uma mal-entendido. Minha esposa está emocionada por causa da gravidez, mas os membros do conselho não estavam. Compreendo. Um deles deslizou uma manchete impressa sobre a mesa. Mulher grávida humilhada. Executivo enfrenta reação negativa. O rosto de Daniel empalideceu. Enquanto isso, Sabrina redobrou sua arrogância. Ela postou uma foto enigmática nas redes sociais, uma taça de champanhe, com a legenda: algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com os holofotes. Os comentários explodiu em indignação. Os patrocinadores cancelaram seus contratos com a empresa, alegando preocupações éticas. A presunçosa Sabrina. A confiança só aumentou o ódio público. Lillian, no entanto, lutava contra emoções conflitantes. À noite, no hospital, ela sussurrou para Maya. Não quero que meu filho cresça ouvindo o nome do pai arrastado pela lama. Maya segurou sua mão com força. Lil Daniel fez isso consigo mesmo. Você não o é destruindo. Ele se destruiu. Você está apenas dizendo a verdade. Grace seguiu em frente. Ela entrou com uma ação civil em nome de Lillian, exigindo indenização por sofrimento emocional, despesas médicas e difamação de caráter. O processo ganhou as manchetes, colocando Daniel e Sabrina sob os olhos de um furacão legal. O dia do tribunal chegou e o ar fora do tribunal estava cheio de repórteres. Câmeras dispararam quando Lillian saiu, seus pais de cada lado, Ethan seguindo silenciosamente. Atrás, ela usava um vestido creme simples, nada chamativo, mas sua presença impunha respeito. Dentro do tribunal, Daniel sentou-se com seu advogado, inquieto. Sabrina cruzou as pernas, fingindo estar entediada,
embora seus olhos disparassem. Nervosamente, o juiz revisou as filmagens em silêncio. Suspiros encheram a sala do tribunal enquanto os vídeos eram reproduzidos em tela grande, expondo cada risada cruel, cada sorriso de escárnio, cada humilhação. Momento. Daniel escondeu o rosto nas mãos. Sabrina murmurou baixinho. Isso é ridículo. Mas a voz tremeu. Quando chegou a vez de Lilian falar, ela se manteve firme. Embora suas mãos tremessem, sua voz era firme. Vim àquela festa como esposa e grávida do nosso filho. Acreditei que seria respeitada. Em vez disso, fui tratada como uma piada. Não estou aqui para me vingar. Estou aqui para proteger meu bebê e provar que nenhuma mulher merece ser humilhada dessa forma. Suas palavras perfuraram a sala. Até mesmo a expressão do juiz se suavizou. O martelo golpeou. O caso prosseguiria, e Daniel e Sabrina enfrentariam ambos acusações criminais e o processo civil. Lá fora, repórteres gritavam perguntas, enquanto flashes explodiam como fogos de artifício. Ethan guiou Lilian através do caos. Ela sussurrou: e se eles tentarem me perseguir? E se Daniel quiser vingança? O maxilar de Ethan se apertou. Porque nas sombras do tribunal, Daniel já estava fazendo uma promessa de revidar. Maneiras que Lilian jamais poderia imaginar. A batalha judicial estava apenas começando, mas o peso sobre os ombros de Lilian ficava mais pesado a cada dia que passava. Para onde quer que ela se virasse, parecia que o mundo conhecia sua história. No supermercado, loja, estranhos sussurravam, alguns lançando olhares de simpatia, outros apenas olhares curiosos. Online, o nome dela foi tendência ao lado de Daniel e Sabrina, dissecada por milhões que não conheciam sua dor. À noite, quando as câmeras se foram e as luzes do hospital diminuíram, o silêncio oprimiu mais fortemente. Sozinha em seu quarto, com ela, bebê ainda não nascido se agitando dentro dela, a compostura de Lilian rachou. Ela se encolheu, as lágrimas encharcando o travesseiro, enquanto ela sussurrava: "Porque eu? O que eu fiz para merecer isso?" Maia frequentemente ficava tarde, sentado ao lado dela. "Você não é fraca por chorar, Lio. Você já carregou muita coisa sozinha." Mas Lilian a sacudiu. "Cabeça, eu não consigo nem proteger meu bebê da crueldade do pai dele. Como eu vou? Para criá-lo? Como eu poderia ser o suficiente?" Seus pais tentaram animá-la. Robert a lembrou. Você foi forte desde menina. Você trabalhou. Você estudou. Você sacrificou essa força que ainda está dentro de você." Irene segurou mãos de sua filha, sussurrando orações todas as noites ao lado de sua cama. Ainda assim, a pressão aumentou. A mídia dissecou cada movimento dela, o que ela vestia no tribunal. Quão cansada ela parecia, mesmo que sorrisse. Ethan a protegeu o melhor que pôde, usando sua influência para bloquear histórias invasivas, mas o impacto emocional a consumia. Uma tarde, depois de mais uma reunião exaustiva com advogados, Lilian desmaiou no corredor do hospital. Enfermeiras a levaram às pressas para um quarto, temendo complicações. O Dr. Patel verificou seus sinais vitais, falando severamente: "Você não pode. Continue se esforçando assim. O estresse é perigoso para você e para o bebê. Você precisa descansar, ou haverá consequências." O aviso cortou sua névoa. Pela primeira vez, Lilian percebeu que não conseguiria carregar esse peso por si só. Força de vontade. Ela teve que escolher de forma diferente, não apenas por si mesma, mas pela criança que dependia dela. Naquela noite, Ethan a visitou discretamente. Ele a encontrou olhando pela janela, com as mãos segurando a barriga. "Sinto como se estivesse afogando-me", ela admitiu suavemente. "Não me reconheço mais. Eu costumava ser uma professora que acreditava na luz, no futuro das crianças. Agora estou simplesmente destruída." A voz de Ethan era calma e firme. "Você não está quebrada, Lilian. Você foi ferida, mas feridas curam. E quando eles deixam cicatrizes que nos lembram o quão fortes nos tornamos."
Suas palavras se estabeleceram em seu coração, não como pena, mas como uma faísca. Pela primeira vez desde a humilhação, ela se permitiu imaginar um futuro além da dor. Ela imaginou segurar seu bebê sem medo, construindo um lar cheio de calor. Não. Crueldade. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Mas desta vez, não eram apenas de desespero. Elas carregavam um lampejo de algo novo. Determinação. Ela sussurrou no quarto silencioso, com a voz trêmula, mas determinada. Eu não vou. Deixe Daniel me definir. Não vou deixar que ele roube meu futuro. Meu bebê merece mãe forte. E eu me tornarei ela. O que Lilian não sabia era que Daniel, encurralado e desesperado, estava preparando uma façanha que ameaçaria destruir sua frágil força novamente. Daniel Carter era um homem encurralado. Sua reputação desmoronou da noite para o dia. Sua empresa se distanciou dele e os patrocinadores o abandonaram. Ondas. Mas em vez de encarar seus erros, ele e Sabrina decidiram reescrever a narrativa. Isso é sobre imagem, Sabrina lhe disse certa manhã, enquanto rolava a tela do tablet. Podemos inverter isso. Vamos bancar as vítimas. Todo mundo adora uma história de redenção. Daniel parecia em dúvida, mas o desespero brilhava em seus olhos. O que você sugere? Sabrina sorriu. Nós tornamos isso público. Dizemos às pessoas que sua esposa é instável, excessivamente emocional por causa dos hormônios da gravidez. Nós interpretamos a gala como um mal-entendido. Acredite, o mundo é rápido em acreditar. Um homem de terno sobre uma mulher chorando. No dia seguinte, uma entrevista cuidadosamente encenada foi ao ar online. Daniel e Sabrina sentou-se lado a lado, vestida em tons suaves, rostos revestidos de máscaras de arrependimento. Daniel falou com uma voz ensaiada. Sinceridade. O incidente da gala foi exagerado. Minha esposa, Lilian, é uma mulher maravilhosa, mas a gravidez pode ser difícil. As emoções estão à flor da pele. Estávamos brincando e as coisas pareciam piores do que realmente eram. Eu amo minha criança e espero que as pessoas me deem uma chance de explicar, acrescentou Sabrina suavemente. As pessoas não sabem a história toda. Dói ver a mídia distorcer tudo. Por um momento, alguns espectadores hesitaram. A dúvida surgiu nos comentários. Sessões. Lilian estava exagerando. Seria apenas uma tensão conjugal fora de contexto. Mas então Ethan o desfez. Sua jogada. Ele permaneceu em silêncio até agora, apoiando Lilian discretamente nos bastidores. Mas quando viu Daniel e Sabrina a difamando em plataformas nacionais, sua paciência acabou. Ethan raramente dava entrevistas, mas desta vez ele convocou uma coletiva de imprensa. A sala estava lotada de repórteres. Câmeras clicavam furiosamente enquanto o bilionário subia ao pódio, sua estrutura alta irradiando autoridade. Deixe-me ser bem claro, começou Ethan, com a voz firme. Eu estava na festa. Testemunharam tudo. O que aconteceu com a senhora Lilian Foster não foi um mal-entendido. Não foi uma piada. Foi um ato cruel e deliberado de humilhação contra uma mulher grávida. E não vou ficar parado enquanto mentirosos. Tentativa de reescrever a verdade. A sala explodiu em perguntas, mas Ethan levantou a mão pedindo silêncio. Ele revelou que a segurança do hotel havia preservado imagens de vigilância de vários ângulos. As evidências falam por si. Sem edição, sem boatos, apenas a verdade. Em poucas horas, clipes do hotel. Câmeras foram liberadas. Elas mostraram Sabrina levantando a tigela deliberadamente, Daniel despejando o macarrão de tanto rir. A visível angústia de Lilian. A entrevista encenada ruiu sob o peso de provas inegáveis. Online, a simpatia por Lilian subiu mais do que nunca. As sessões de comentários foram inundadas com indignação contra Daniel e Sabrina. Patrocinadores agora. Ameaçado com ação legal por violação de cláusulas de moralidade. No hospital, Lilian assistiu ao noticiário, com as mãos cobrindo a boca em descrença. Ele me defendeu. Publicamente, ela sussurrou. Atordoada, Maya sorriu.
Parece que você tem alguém poderoso do seu lado. Mas lá no fundo, Lilian sentiu mais do que gratidão. Ela sentiu uma pontada de esperança que não ousava tocar há meses. E à medida que a lealdade de Ethan se tornava claro para o mundo, o desespero de Daniel se transformou em algo mais sombrio, uma obsessão que o levaria a arriscar tudo. Durante semanas, Lillian Foster viveu na sombra da humilhação. Ela foi a mulher grávida ridicularizada nas manchetes, a esposa traída estampada nas redes sociais, a figura frágil sussurrada nos corredores do hospital. Mas com o passar do tempo, algo dentro dela começou a mudar. O ponto de virada aconteceu numa manhã, quando ela se olhou no espelho do banheiro do hospital. O rosto estava pálido, os olhos marejados de cansaço, o cabelo emaranhado. Por um momento, ela mal se reconheceu. Ela tocou a barriga inchada, sentindo os chutes suaves do filho. Um pensamento surgiu dentro dela. Se eu quiser que meu filho seja forte, preciso mostrar-lhe força. Daquele dia em diante, ela fez pequenas, mas constantes mudanças. Com Maya, encorajamento, ela começou a fazer pequenas caminhadas pelo jardim do hospital, deixando o ar do outono encher seus pulmões. As enfermeiras notou que sua postura melhorou, seus passos ficaram mais firmes. Ela começou a escrever no diário tarde da noite, despejando seus medos. Papel, mas também esboçando sonhos. Um lar seguro, uma retomada da carreira, um futuro onde ela não se deixou definir pela crueldade de Daniel. Seus pais observaram a mudança com admiração. Irene disse suavemente uma noite: "Vejo seu espírito retornando, Lilia. Vejo meu." Filha novamente. Robert apertou seu ombro com orgulho. Ethan também notou. Sempre que ele a visitava, ele via menos a mulher destruída da gala e mais a professora determinada que ele uma vez lembrava da faculdade. Uma tarde, ele a encontrou sentada perto da janela lendo um livro infantil em voz alta para ela. Bebê ainda não nascido. Sua voz era firme, até alegre. "Ele precisa ouvir histórias de heróis", disse ela a Ethan com um tom tímido. Sorriso. "Para que ele saiba que vem de uma." O olhar de Ethan permaneceu, mas ele não interrompeu. Ele simplesmente respondeu: "Você já é essa heroína, Lilia." Enquanto isso, Grace a guiou pelo processo de divórcio. Em cada sessão do tribunal, Lilia mantinha a cabeça erguida, recusando-se para deixar que os olhares de Daniels a quebrassem. A mídia capturou imagens dela entrando no tribunal em traje modesto, mas vestidos elegantes, parecendo composta. Pela primeira vez, os comentaristas a elogiaram. Força em vez de ter pena de sua fraqueza. Sua transformação silenciosa se espalhou para além do tribunal. Um morador local, uma jornalista entrou em contato pedindo para ela escrever sobre sua resiliência. Lilian hesitou no início, mas Mia a incentivou. Sua história poderia ajudar outras mulheres. Você não está apenas sobrevivendo, você está inspirando. O artigo foi publicado com o título: "Da humilhação à esperança, a luta de uma mãe pela dignidade." Viralizou, não por causa do escândalo, mas por causa de sua coragem. Mensagens choveram de mulheres de todo o país, esposas, mães, filhas, agradecendo-lhe por mostrar que a sobrevivência era possível. Lilian chorou ao lê-los. Mas desta vez, eles estavam lágrimas de empoderamento. Por tanto tempo, ela se sentiu sem voz. Agora, sua voz era ecoando mais longe do que ela poderia ter imaginado. Ainda assim, a jornada não estava completa. Em momentos de silêncio, ela se perguntava o que o futuro reservava. Ela poderia realmente construir uma nova vida. Ela poderia proteger seu filho da sombra do pai. Vergonha. Quando ela colocou a mão sobre a barriga uma noite, sentindo os chutes do filho ficarem mais fortes, uma batida veio na porta do hospital. Ela olhou para cima e viu Ethan carregando algo inesperado nas mãos. Um conjunto de arquivos cheios de documentos. Dentro desses arquivos havia uma revelação sobre os negócios secretos de Daniel, evidências que abalariam a tribunal e alterar a luta de Lilian para sempre.
Quando Ethan Reynolds colocou a grossa pasta de documentos na cabeça de Lillian, bandeja do hospital, ela franziu a testa em confusão. O que é isso? Ela perguntou, escovando os dentes. Dedo sobre a pilha organizada de papéis. Provas. Ethan respondeu simplesmente. Daniel não machucou só você, Lillian. Ele anda escondendo coisas. Coisas que podem destruí-lo no tribunal. O coração de Lillian disparou. O que você quer dizer? Ethan puxou uma cadeira, sua voz baixa, mas firme. Meus investigadores. Investigou seus registros profissionais. Daniel falsificava relatórios de despesas, aceitava propinas de fornecedores e manipular contas em sua empresa. É fraude. Se isso vier à tona, a credibilidade dele no seu divórcio será comprometida. O caso fracassa. Ele não vai parecer apenas um marido cruel. Ele vai parecer um criminoso. Seu primeiro instinto foi descrença. Tem certeza de que não é só boato? Ethan balançou a cabeça com firmeza. Estas são demonstrações financeiras certificadas. Transferências bancárias, e-mails. Ele tem sido descuidado. Sabrina tem sido até ajudando a encobrir. As mãos de Lillian tremiam enquanto ela folheava as páginas. A traição doía mais fundo do que ela imaginado. Daniel não só a havia humilhado publicamente, como também estava vivendo uma mentira. A portas fechadas. Grace King, sua advogada, chegou mais tarde naquela noite. Ela examinou os arquivos cuidadosamente. Seu olhos penetrantes se estreitando. Isso muda tudo. Com isso, podemos pressionar o tribunal por um divórcio acelerado. Nós também pode garantir que a custódia do seu filho permaneça com você. Daniel não terá mais o que fazer quando a fraude se tornar realidade. Público. Mas Grace alertou. Devemos agir com cuidado. Se Daniel perceber que temos isso, ele pode se tornar imprudente. Homens desesperados fazem coisas desesperadas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Daniel e Sabrina discutiu no apartamento deles. A notícia da coletiva de imprensa de Ethan ainda queimava na mente de Daniel. Ele me humilhou. Aquele bilionário está protegendo ela. Ele está me arruinando. Daniel gritou, jogando um copo contra a parede. Sabrina, menos. Preocupada com a raiva dele, concentrada no reflexo dela no espelho. Acalme-se. Você ainda é meu bilhete para o sucesso. Só fique de boca fechada e deixe que eu cuido da situação. Mas aí o celular do Daniel vibrou. Com uma mensagem de um número anônimo. Eles estão vindo atrás dos seus registros financeiros. É melhor tomar cuidado. Entre em pânico. Tomou conta dele. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. De volta ao hospital, Lillian setou-se. Silêncio depois que Grace deixou o peso da revelação pesar em seu peito. Ethan colocou a mão sobre a dela, tranquilizando-a. Não se trata de vingança. Trata-se de justiça para você e para seu filho. Lillian olhou para ele, com os olhos cheios de uma nova determinação. Não quero o dinheiro dele. Não quero o dinheiro dele. Norme. Eu só quero liberdade e quero que a verdade seja conhecida. O seguinte semana, Grace entrou com uma moção para apresentar os registros fraudulentos de Daniel ao tribunal. A mídia ficou sabendo quase instantaneamente, fazendo com que os repórteres se aglomerassem novamente no tribunal. As manchetes agora dizem: Daniel Carter sob investigação de fraude. A maré estava mudando. Pela primeira vez, Lillian sentiu a balança da justiça, inclinando-se a seu favor. Mas quando Daniel percebeu que as paredes estavam se fechando, ele tomou uma decisão imprudente. Uma que colocou Lillian e seu filho ainda não nascido em grave perigo. O mundo de Daniel Carter era desmoronando e ele sabia disso. A investigação de fraude estava em andamento. Sua empresa o havia suspendido e os patrocinadores queriam nada a ver com seu nome. Sua imagem, antes polida, de executivo em ascensão foi destruída em questão de semanas. Mas o que mais o enfureceu não foi a perda de sua carreira. Foi o fato de Lillian, a mulher que ele havia rejeitado, agora estava mais alta do que nunca com Ethan Reynolds ao seu lado. À noite, Daniel andava de um lado para o outro no apartamento,
com as mãos tremendo enquanto folheava as notícias. Cada manchete cortava como uma faca. Esposa grávida encontra força. Bilionário se levanta contra abusos. O nome não estava mais ligado ao sucesso, mas à vergonha. Sabrina ficou inquieta, jogando o celular de lado. Você está obcecada? Ela retrucou. Encare a realidade, Daniel. Ela está vencendo. Não se pode lutar contra um bilionário. Talvez seja hora de cortar suas perdas. Ele olhou feio. Para ela. Você não entende. Aquela criança, minha filha, ainda é dela. Se eu perder, serei nada. Preciso lembrá-la de quem está no controle. As palavras arrepiaram até Sabrina. Ela se recostou, inquieta. O que você está planejando? Daniel não respondeu diretamente. Mas naquela noite, movido pela raiva e pela bebida, ele fez uma escolha imprudente. Atravessou a cidade dirigindo, parando em frente do Hospital Geral do Brooklyn, onde Lillian ainda estava em observação. Dentro de seu quarto, Lillian descansava, oscilando entre a exaustão e sonhos inquietos. Ethan tinha acabado de sair de uma reunião noturna, prometendo retornarem amanhã. Maya estava sentada na cadeira do canto lendo quando uma batida repentina sacudiu a porta. Lillian. A voz de Daniel ecoou pelo corredor. Abra esta porta. Acha que pode me destruir? Maya congelou, com os olhos. Ampla. Enfermeiros correram para intervir, mas Daniel os empurrou e invadiu o quarto. Seu terno estava amassado. Sua gravata. Solto. Com os olhos vermelhos de desespero. Lillian sentou-se ereta, agarrando a barriga instintivamente. Daniel, sai daqui. Ela gritou, com a voz trêmula. Ele apontou um dedo trêmulo para ela. Você acha que é forte agora? Por que Reynolds está te protegendo? Você acha que os tribunais vão ficar do seu lado? Você ainda é minha esposa, Lillian. Esse bebê, você é meu. Maya pulou de pé, ficando entre eles. Você precisa sair agora mesmo antes que a segurança o arraste para fora. Mas Daniel só falou mais alto, sua voz ecoando pelo corredor. Se você acha que pode me apagar da vida do meu próprio filho, está enganado. Eu lutarei com você até o fim. A essa altura, a segurança do hospital já havia chegado. Eles o contiveram enquanto ele chutava e gritava, suas palavras se dissolvendo em raiva incoerente. Enfermeiras protegeram Lillian enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Doutor. Patel correu para verificar os sinais vitais de Lillian. Precisamos acalmá-la imediatamente. O estresse pode desencadear um choque prematuro. Trabalho de parto, ela ordenou. Enquanto Daniel era arrastado para fora do hospital, repórteres que esperavam do lado de fora registraram a cena. Na manhã seguinte, a filmagem de seu desabafo viralizou, retratando-o não apenas como cruel, mas instável. Lillian recostou-se nos travesseiros, apertando o braço de Mia em volta dos ombros. Ela sussurrou para si mesma. Não posso deixar. Ele me quebrou de novo. Agora não. Mas o que ela não percebeu foi que a atitude imprudente de Daniel havia cruzado os limites da lei. Que logo traria toda a força da lei sobre ele. Daniel. O desabafo de Carter no Brooklyn General foi a gota d'água. No momento em que a filmagem chegou ao noticiário, o mundo não o via como um executivo incompreendido, mas como um homem perigoso se revelando em público. Repórteres reproduziram o clipe em loop. Daniel gritando que Lillian e seu filho ainda não nascido pertencem a ele. Seu rosto se contorceu de raiva enquanto a segurança o arrastou para fora. Na manhã seguinte, Grace Kim agiu rapidamente. Ao lado de Lillian no tribunal, ela entrou com um pedido de ordem de restrição de emergência. Meu cliente estava assediada e ameaçada em um centro médico enquanto estava grávida de 7 meses. Grace disse ao juiz firmemente. Isso não foi apenas assédio. Era uma ameaça. Ela merece proteção, e ela merece imediatamente. O juiz não perdeu tempo. Com as evidências claras e o comportamento de Daniel documentado em várias gravações, a ordem de restrição foi concedida. Daniel foi proibido de se aproximar de Lillian, dos pais dela ou do hospital.
Se tentasse contatá-la novamente, seria preso. Para Lilia, a decisão trouxe uma onda de alívio. Enquanto segurava a papelada oficial, ela sussurrou. Finalmente, ele. Não pode me tocar. Mas Grace não tinha terminado. Também estamos entrando com uma ação criminal, explicou ela. Agressão de Aglaia, invasão de propriedade no hospital, assédio. Daniel não vai perder apenas em tribunal de divórcio. Ele pode pegar pena de prisão. Os meios de comunicação devoraram as atualizações. Comentaristas condenaram Daniel. Comportamento, rotulando-o de instável e perigoso. Sabrina, antes ansiosa para exibir seu relacionamento, começou a se distanciar. Nas redes sociais, ela postou mensagens enigmáticas sobre homens tóxicos e, seguindo em frente, o público percebeu que ela estava errada. Em seu apartamento, Daniel entrou em parafuso. Ele jogou a mala de Sabrina na porta, gritando: "Você acha que pode simplesmente ir embora depois de tudo que fizemos juntos?" Mas Sabrina já tinha ido embora, sem vontade de afundar junto com o navio que afundava. Sozinha, cercado por garrafas vazias e contas não pagas, a raiva de Daniel se transformou em autopiedade. Enquanto isso, o mundo de Lilia ficou mais brilhante. Com a ordem de restrição em vigor, ela finalmente se sentiu segura o suficiente para respirar. Ethan a visitava com frequência, trazendo pequenos confortos, uma cesta de frutas, uma pilha de livros infantis, até mesmo um cobertor macio bordado com sua iniciais do bebê. Uma noite, ele sentou-se ao lado dela enquanto ela traçava as pequenas letras costuradas no tecido. A primeira vez, ela admitiu suavemente: "Sinto que há um futuro me esperando. Não apenas a sobrevivência, mas a vida." Ethan. Os olhos se aqueceram. "Você merece esse futuro, Lilia. E seu filho também." Os pais dela também notaram a mudança. "Irene", disse a Robert no corredor, "olhe para ela. Ela está brilhando novamente. Ela está se encontrando." Robert assentiu, embora seu olhar continuou pensando em Ethan. E talvez ela esteja encontrando algo mais. Mas as batalhas legais estavam longe de terminar. Daniel ainda tinha advogados, ainda tinha conexões e seu orgulho se recusava a morrer em silêncio. Grace se preparou para a próxima audiência no tribunal e avisou Lilia: "Vencemos uma batalha, mas a guerra não acabou. Daniel não vai deixe ir facilmente." Lilia endireitou os ombros. Ela não era mais a mulher que desmoronava. Sob sua crueldade, ela estava aprendendo a ficar de pé. E logo ela teria que ficar de pé. Mais forte do que nunca, porque o próximo movimento de Daniel arrastaria sua família para a luta, ameaçando as mesmas pessoas que ela mais amava. Daniel Carter havia perdido o controle sobre Lilia. Mas ele não estava pronto para desistir. Com a ordem de restrição mantendo longe dela diretamente, ele voltou sua raiva para as pessoas que a cercavam. Em sua mente distorcida, se ele não conseguia intimidar Lilia, ele poderia pelo menos abalar os alicerces de sua rede de apoio. Tudo começou com Robert e Irene Foster. Uma noite, quando Robert fechou a pequena loja de ferragens da família no Queens, ele encontrou um bilhete ameaçador escondido sob a porta. A mensagem estava escrita com uma letra desleixada: "Diga à sua filha para desistir do caso ou você vai se arrepender." O maxilar de Robert se contraiu enquanto ele dobrava o papel, escondendo-o de Irene. Mas ela notou seus punhos cerrados. "O que é isso?" ela perguntou. Ele forçou um sorriso. "Nada, só contas." No fundo, porém, o medo acenou para ele. O próximo alvo era Maya Noah. Saindo de seu turno no Brooklyn General, ela encontrou seu carro vandalizado no estacionamento do hospital. O para-brisa estava rachado e no capô alguém havia pintado com spray única palavra: traidor. O estômago de Maya embrulhou. Ela imediatamente pensou em Daniel. Quando Lillian ouviu a notícia, desabou em lágrimas. "Ele está atrás de todos que eu amo", sussurrou ela, mãos tremendo enquanto ela estava sentada na cama do hospital. Ethan, parado por perto, colocou a mão firme em seu ombro. "Isso termina agora. Vamos envolver a polícia."
Ele está passando dos limites. Grace King desperdiçou. Sem tempo. Ela registrou queixas de assédio e intimidação, fortalecendo o caso contra Daniel. Cada movimento que ele faz cava a própria cova, disse ela a Lilia. Continue documentando tudo. A lei está se aproximando. Mas Daniel não tinha terminado. Uma noite, Irene estava dirigindo para casa depois de uma visita. Lilian quando os faróis apareceram em seu espelho retrovisor. O carro atrás dela estava muito perto, buzinando agressivamente. O pânico aumentou quando ela entrou em ruas menores, o veículo ainda seguindo. Somente quando ela chegou à entrada da garagem e Robert saiu com uma lanterna, o carro acelerou. Irene ficou tremendo ao volante. Os ataques eram tanto psicológicos quanto físicos, com o objetivo de desgastá-los, para lembrá-los de que Daniel não havia terminado. Enquanto isso, Sabrina manteve distância, mas Daniel ainda se agarrou à ideia de que ela poderia voltar. Ele deixou mensagens de voz reclamando da traição, culpando-a por não tê-lo apoiado. Na verdade, Sabrina já estava cortejando novas oportunidades, distanciando-se dos destroços em que Daniel havia se tornado. Os pais de Lilian sentaram-se ao lado da cama dela na manhã seguinte, com os rostos marcados pela preocupação. Nós vamos suportar isso, Leo. Robert disse com firmeza. Ele não pode nos derrotar, acrescentou Irene suavemente. Mas você precisa. Saiba que ele não está lutando apenas para vencer. Ele está lutando para não se perder. O peito de Lilian apertou. Ela odiava que sua luta por dignidade tivesse colocado sua família em perigo. Mas as palavras de Grace soou em seus ouvidos. Cada movimento que ele faz cava sua própria cova. Naquela noite, Lilian ficou acordada ouvindo o monitor cardíaco do bebê e sussurrou para si mesma. Ele não vai ganhar. Não desta vez. Mas assim que ela começou a acreditar que o reinado de terror de Daniel estava chegando ao fim, uma traição chocante de alguém, em que ela confiava, ameaçava desfazer tudo pelo que ela havia lutado. Durante semanas, Lilian Foster se apoiou nela. Círculo interno. Seus pais, sua melhor amiga, Maya, seu médico, seu advogado. E, claro, Ethan. Ela acreditava que sua fortaleza de apoio era inabalável. Mas, em momentos de grandes riscos, a traição geralmente vem de onde menos se espera. As rachaduras começaram a aparecer quando detalhes confidenciais dos arquivos legais de Grace que vazaram de alguma forma para a imprensa. Repórteres publicaram detalhes que ninguém fora da equipe jurídica deveria saber. As datas exatas das audiências, trechos de depoimentos de testemunha, e até mesmo informações médicas sigilosas sobre a gravidez de Lilia. Grace ficou furiosa. Esse tipo de vazamento prejudica tudo o que estamos construindo, disse ela a Lilian no hospital. Alguém próximo a você está alimentando o lado de Daniel. O coração de Lilian disparou. Isso é impossível. Todos ao meu redor querem me proteger. Mas Grace balançou a cabeça. Informações como essa não caem do céu. Alguém em quem você confia está falando. A suspeita se espalhou silenciosamente. Lilian. Os pais negaram qualquer envolvimento. Eles ficaram chocados. Verdadeiro. Maya jurou que não tinha falado com ninguém além das enfermeiras. Ethan, com seus recursos, prometeu encontrar a fonte. Ainda assim, a tensão na sala era palpável. Enquanto isso, Daniel se regozijava. Ao se encontrar com seu advogado, ele sorriu enquanto folheava os artigos, citando trechos dos arquivos lacrados de Lilian. Veja, ela não é intocável. Eu ainda tenho maneiras de entrar. A verdade veio à tona mais cedo do que esperado. Os investigadores de Ethan rastrearam o vazamento até Linda Carter, a esposa de Daniel. Mãe. Ela estava contatando repórteres diretamente, fornecendo-lhes informações confidenciais sob o pretexto de esclarecendo os fatos. Mas o choque não foi só o envolvimento dela. Alguém estava canalizando os detalhes dela, de dentro do próprio círculo de Lilian. Esse alguém era Irene Foster, a própria Lilian. Mãe. Quando confrontada, Irene desabou em lágrimas. Eu não quis fazer mal. Leo, confessou ela uma noite, tocando as mãos.
Linda me ligou implorando. Ela disse que Daniel estava se afogando, que ele perderia tudo se o mundo não ouvisse a sua versão. Pensei que se eu compartilhasse apenas um pouco, talvez acalmasse as coisas. Pensei que estava te protegendo da pior raiva dele. Lilian sentiu o peito. Ela esperava uma traição vinda de Daniel, mas vinda de sua própria mãe, isso a destruiu. Mãe, você dei a ele a arma para usar contra mim. Você tem noção do que fez? Robert entrou furiosa. Irene, como você pôde? Depois de tudo o que ele fez com a nossa filha. Irene chorou. Eu estava com medo. Pensei que se eu cooperasse, ele pararia de vir atrás da gente. A sala ficou em silêncio. Lilian se virou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Confie que a única coisa a qual ela se agarrava estava quebrada. Ethan estava por perto, com uma expressão indecifrável, mas a voz firme. Isso não resolve o seu caso. Vamos reforçar o caso. Círculo. A partir de agora, ninguém fora do conselho jurídico e aliados imediatos terá acesso a detalhes confidenciais. Nem mesmo família. Lilian assentiu entorpecida, embora seu coração doesse. O medo de sua própria mãe quase desfez sua luta. Enquanto ela lutava para reparar aquela ferida, Daniel preparou seu movimento o mais ousado até então. Direto. Tentativa de reivindicar a custódia da criança que Lilian nem sequer havia entregue. O tribunal fervilhava de expectativa. Lilian Foster estava sentada com sua advogada, Grace King, seus pais atrás dela. Ethan estava presente silenciosamente na galeria. Ela estava, já esgotada por semanas de audiências, seu corpo pesado pela gravidez, mas nada poderia tê-la preparado para o bomba que Daniel Carter estava prestes a lançar. Quando o juiz deu início à sessão, o advogado de Daniel se levantou. Confiantemente. Meritíssimo, meu cliente não está apenas contestando os termos do divórcio. Está entrando com pedido de guarda preventiva sobre seu filho ainda não nascido. A sala explodiu. Em suspiros. A mão de Lilian instintivamente agarrou sua barriga, seu coração batendo forte. Custódia preventiva. Ela sussurrou, incrédula. Daniel se levantou, ajeitando a gravata como se ainda fosse o executivo polido que um dia fingiu ser. Isso mesmo, ele declarou em voz alta. Essa criança é minha, e não permitirei que Lilian ou qualquer outra pessoa me apague da vida dele. Eu sou dele, pai, e eu tenho todo o direito de criá-lo. Os joelhos de Lilian quase cederam. Grace afirmou e imediatamente dirigiu-se ao tribunal. Meritíssimo, isso é ultrajante. Primeiro, a criança ainda não nasceu. Em segundo lugar, o Sr. Carter está sob investigação ativa por fraude, assédio e agressão contra o mãe da criança. Seus antecedentes mostram que ele representa um perigo direto tanto para a mãe quanto para o bebê. Esta petição não é sobre amor. É uma questão de controle. O juiz assentiu gravemente, virando-se para o lado de Daniel. Senhor Carter, você está atualmente sujeito a uma ordem de restrição. Você entende a contradição em exigir a custódia enquanto sendo legalmente impedido de se aproximar da mãe. O advogado de Daniel tentou dar uma resposta. Seu honra, meu cliente lamenta seu comportamento passado. Mas a paternidade é uma questão à parte. Ele deseja fazer parte de a vida da criança e proporcionar estabilidade financeira. Ethan cerrou os punhos na galeria, contendo a vontade de falar. Ele conseguia ver através da atuação de Daniel. Não se tratava de paternidade. Era uma tentativa desesperada de manter a relevância, de magoar Lilian ameaçando o que ela mais valorizava. Lilian levantou-se, sua voz trêmula, mas lúcida. Meritíssimo, o homem que estava diante de você despejou comida em mim quando eu estava grávida de 7 meses. Ele invadiu o meu quarto de hospital gritando ameaças. Ele me humilhou, me colocou em perigo e me traumatizou. Não. Nenhuma criança jamais deveria ser criada sob essa sombra. A galeria murmurou em concordância. O repórter rabiscou furiosamente. O juiz finalmente levantou o martelo. O pedido de guarda preventiva foi negado. As considerações sobre a guarda serão
avaliada somente após o nascimento da criança e à luz das investigações criminais em andamento do Sr. Carter. O alívio percorreu Lillian como uma onda, embora seu corpo tremesse com o confronto. Grace sussurrou. Ele exagerou na sua mão. Isso só vai fortalecer o seu caso. Mas os olhos de Daniel ardiam de fúria. Ele saiu do tribunal e se inclinou o suficiente para Lillian ouvir. Você acha que isso acabou? Você está enganada. Eu vou descobrir. De outra forma. E fiel à sua palavra, o próximo passo de Daniel seria ignorar completamente o tribunal, um ato de imprudência, que colocaria Lillian e seu filho ainda não nascido em perigo imediato. A negação do tribunal deveria ter sido a fim da loucura de Daniel, mas em vez disso alimentou seu desespero. Todos os dias, seu nome apareceu em manchetes cheias de escândalos. Sabrina o abandonou completamente, apagando seu número e bloqueando-o de sua vida. Sua mãe evitava suas ligações, envergonhada de seu comportamento. Ele estava isolado, encurralado e espiralando. Numa noite chuvosa, Daniel estacionou do outro lado da rua do hospital de Lillian, com os vidros do carro embaçados enquanto ele olhou fixamente para o prédio brilhante, com as mãos trêmulas no volante. Ela não pode simplesmente me apagar, murmurou, segurando uma garrafa de uísque. Esse bebê é meu. Lá dentro, Lillian finalmente estava sentindo uma réstia de paz. Ela havia passado o dia lendo histórias infantis para o filho que ainda não havia nascido, com Maya ao seu lado. Ethan tinha passado por lá mais cedo, trazendo um cobertor macio e prometendo: você está quase lá. Só mais alguns minutos. Semanas, e você o segurará em seus braços. Pela primeira vez em meses, Lillian se permitiu sonhar sobre o momento em que conheceria seu bebê. Mas a paz se estilhaçou rapidamente. Daniel cambaleou até o saguão do hospital, exalando álcool, com as roupas encharcadas pela chuva. Ele driblou a segurança, gritando: onde está Lillian? Onde está meu esposa? Preciso ver meu filho. Sua voz ecoou nas paredes estéreis, atraindo suspiros de pacientes e enfermeiros. Os guardas do hospital correram para bloqueá-lo, mas ele empurrou um para o lado, avançando. Corredor. O pânico tomou conta de todos quando a equipe pediu reforços. Em seu quarto, Lillian ouviu a comoção. Seu coração disparou. Ela agarrou a barriga, sussurrando: não, de novo não. Maya correu para a porta, trancando-a, enquanto passos se aproximavam com estrondo. Lillian, Daniel berrou, batendo na porta. Você não pode mantê-lo longe de mim. Ele é meu. As batidas ficaram mais fortes, cada golpe sacudindo seus ossos. Lillian ofegou quando uma dor aguda atingiu seu abdômen. Sua respiração acelerou. O Dr. Patel e uma equipe de enfermeiras correram pela entrada de funcionários adjacente. Ela está entrando em trabalho de parto prematuro, gritou o Dr. Patel. Precisamos movê-la. Agora. A cena se transformou em caos. O enfermeiro empurrou Lillian para uma maca, correndo a caminho do pronto-socorro enquanto os punhos de Daniel batiam na porta trancada atrás deles. A segurança finalmente arrastou-o para longe, chutando e gritando, sua voz ecoando pelos corredores. Você não pode tirá-lo de mim. Ele é meu filho. Ethan chegou momentos depois, chamado por Maya. Seu peito apertou ao ver Lillian, pálida, tremendo, sua mão agarrando a lateral da maca. Ele correu ao lado dela, seu voz firme apesar do medo. Estou aqui, Lillian. Você não está sozinha. Concentre-se na respiração. Você é forte. Você consegue. Isso. Dentro da sala de parto, as máquinas apitavam rapidamente. Enfermeiras gritando instruções. As lágrimas de Lillian escorriam, enquanto as contrações tomavam conta de seu corpo. É muito cedo, ela gritou. Ele não está pronto. Doutor. Patel a encarou com firmeza. Escute, Lillian. Faremos tudo para proteger você e seu bebê, mas você precisa. Lute conosco aqui e agora. E enquanto as luzes estéreis brilhavam acima dela, e seu corpo tremia de dor, Lillian percebeu que sua luta pela dignidade havia se transformado na batalha mais primitiva de todos.
A luta para trazer seu filho ao mundo em segurança. A sala de parto pulsava com urgência. Luzes brilhantes brilhavam no alto. Pai, e eu tenho todo o direito de criá-lo. Os joelhos de Lilian quase cederam. Grace afirmou e imediatamente dirigiu-se ao tribunal. Meritíssimo, isso é ultrajante. Primeiro, a criança ainda não nasceu. Em segundo lugar, o Sr. Carter está sob investigação ativa por fraude, assédio e agressão contra o mãe da criança. Seus antecedentes mostram que ele representa um perigo direto tanto para a mãe quanto para o bebê. Esta petição não é sobre amor. É uma questão de controle. O juiz assentiu gravemente, virando-se para o lado de Daniel. Senhor Carter, você está atualmente sujeito a uma ordem de restrição. Você entende a contradição em exigir a custódia enquanto sendo legalmente impedido de se aproximar da mãe. O advogado de Daniel tentou dar uma resposta. Seu honra, meu cliente lamenta seu comportamento passado. Mas a paternidade é uma questão à parte. Ele deseja fazer parte de a vida da criança e proporcionar estabilidade financeira. Ethan cerrou os punhos na galeria, contendo a vontade de falar. Ele conseguia ver através da atuação de Daniel. Não se tratava de paternidade. Era uma tentativa desesperada de manter a relevância, de magoar Lilian ameaçando o que ela mais valorizava. Lilian levantou-se, sua voz trêmula, mas lúcida. Meritíssimo, o homem que estava diante de você despejou comida em mim quando eu estava grávida de 7 meses. Ele invadiu o meu quarto de hospital gritando ameaças. Ele me humilhou, me colocou em perigo e me traumatizou. Não! Nenhuma criança jamais deveria ser criada sob essa sombra. A galeria murmurou em concordância. O repórter rabiscou furiosamente. O juiz finalmente levantou o martelo. O pedido de guarda preventiva foi negado. As considerações sobre a guarda serão avaliadas somente após o nascimento da criança e à luz das investigações criminais em andamento do Sr. Carter. O alívio percorreu Lilian como uma onda, embora seu corpo tremesse com o confronto. Grace sussurrou. Ele exagerou na sua mão. Isso só vai fortalecer o seu caso. Mas os olhos de Daniel ardiam de fúria. Ele saiu do tribunal e se inclinou o suficiente para Lilian ouvir. Você acha que isso acabou? Você está enganada. Eu vou descobrir. De outra forma. E fiel à sua palavra, o próximo passo de Daniel seria ignorar completamente o tribunal, um ato de imprudência, que colocaria Lilian e seu filho ainda não nascido em perigo imediato. A negação do tribunal deveria ter sido a fim da loucura de Daniel, mas em vez disso alimentou seu desespero. Todos os dias, seu nome apareceu em manchetes cheias de escândalos. Sabrina o abandonou completamente, apagando seu número e bloqueando-o de sua vida. Sua mãe evitava suas ligações, envergonhada de seu comportamento. Ele estava isolado, encurralado, espiralando. Numa noite chuvosa, Daniel estacionou do outro lado da rua do hospital de Lilian, com os vidros do carro embaçados enquanto ele olhou fixamente para o prédio brilhante, com as mãos trêmulas no volante. Ela não pode simplesmente me apagar, murmurou, segurando uma garrafa de uísque. Esse bebê é meu. Lá dentro, Lilian finalmente estava sentindo uma réstia de paz. Ela havia passado o dia lendo histórias infantis para o filho que ainda não havia nascido, com Maya ao seu lado. Ethan tinha passado por lá mais cedo, trazendo um cobertor macio e prometendo: você está quase lá. Só mais alguns minutos. Semanas, e você o segurará em seus braços. Pela primeira vez em meses, Lilian se permitiu sonhar sobre o momento em que conheceria seu bebê. Mas a paz se estilhaçou rapidamente. Daniel cambaleou até o saguão do hospital, exalando álcool, com as roupas encharcadas pela chuva. Ele driblou a segurança, gritando: onde está Lilian? Onde está meu esposa? Preciso ver meu filho. Sua voz ecoou nas paredes estéreis, atraindo suspiros de pacientes e enfermeiros. Os guardas do hospital correram para bloqueá-lo, mas ele empurrou um para o lado, avançando. Corredor. O pânico tomou conta de todos quando a equipe pediu reforços. Em seu quarto,
Lilian ouviu a comoção. Seu coração disparou. Ela agarrou a barriga, sussurrando: "Não, de novo não." Maya correu para a porta, trancando-a, enquanto passos se aproximavam com estrondo. "Lilian," Daniel berrou, batendo na porta. "Você não pode mantê-lo longe de mim. Ele é meu." As batidas ficaram mais fortes, cada golpe sacudindo seus ossos. Lilian ofegou quando uma dor aguda atingiu seu abdômen. Sua respiração acelerou. O Dr. Patel e uma equipe de enfermeiras correram pela entrada de funcionários adjacente. "Ela está entrando em trabalho de parto prematuro," gritou o Dr. Patel. "Precisamos movê-la. Agora." A cena se transformou em caos. O enfermeiro empurrou Lilian para uma maca, correndo a caminho do pronto-socorro enquanto os punhos de Daniel batiam na porta trancada atrás deles. A segurança finalmente arrastou-o para longe, chutando e gritando, sua voz ecoando pelos corredores. "Você não pode tirá-lo de mim. Ele é meu filho." Ethan chegou momentos depois, chamado por Maya. Seu peito apertou ao ver Lilian, pálida, tremendo, sua mão agarrando a lateral da maca. Ele correu ao lado dela, seu voz firme apesar do medo. "Estou aqui, Lilian. Você não está sozinha. Concentre-se na respiração. Você é forte. Você consegue." Isso. Dentro da sala de parto, as máquinas apitavam rapidamente. Enfermeiras gritando instruções. As lágrimas de Lilian escorriam, enquanto as contrações tomavam conta de seu corpo. "É muito cedo," ela gritou. "Ele não está pronto." "Doutor." Patel a encarou com firmeza. "Escute, Lilian. Faremos tudo para proteger você e seu bebê, mas você precisa. Lute conosco aqui e agora." Enquanto as luzes estéreis brilhavam acima dela, e seu corpo tremia de dor, Lilian percebeu que sua luta pela dignidade havia se transformado na batalha mais primitiva de todos. A luta para trazer seu filho ao mundo em segurança. A sala de parto pulsava com urgência. Luzes brilhantes brilhavam no alto. O bip rítmico dos monitores enchia o ar, e as vozes de enfermeiras se levantaram em ordens ríspidas. Lilian estava deitada na cama, encharcada de suor, agarrando-se às grades enquanto uma contração percorreu seu corpo. O Dr. Patel estava parado ao pé da cama, calmo, mas firme. "Você chegou cedo, Lilian, mas seu bebê é forte. Escute-me. Concentre-se. Empure quando eu disser." Ethan ficou ao lado dela, segurando sua mão com força. Sua palma era quente, firme, ancorando-a a algo além do caos. "Você não está sozinha," ele sussurrou repetidamente. "Você é a mais forte mulher que eu já conheci. Você consegue." Lágrimas turvaram a visão de Lilian enquanto o medo se misturava à determinação. Ela pensou em os meses de humilhação, as inúmeras lágrimas, os momentos em que duvidou de si mesma. E então ela pensou na pequena vida. Ela a protegeu durante tudo isso. "Por você," ela sussurrou para seu filho ainda não nascido. "Por você, eu lutarei." Outra contração surgiu. Ela gritou, empurrando com cada grama de força restante em seu corpo. Dr. Patel insistiu novamente. "Lilian, mais uma." Então, um grito. O som perfurou a sala alto e estridente, mas vivo. Enfermeiras se moveram rapidamente, envolvendo o pequeno recém-nascido em um cobertor. "É um menino," anunciou uma delas, com a voz carregada de calor, através da fria esterilidade do quarto. O bebê foi colocado no peito de Lilian. Seus soluços se soltaram enquanto ela o embalava, seus pequenos punhos se curvando contra sua pele. "Noah," ela respirou, nomeando. "Por último, Noah Carter Foster, meu milagre." Por um momento, todo o resto desapareceu. As batalhas judiciais, os escândalos, as ameaças, tudo o que existia era o peso frágil em seus braços, a prova de que ela havia suportado e triunfado. Ethan recuou, dando-lhe um momento, com os olhos brilhando. Robert e Irene, em voz alta, brevemente no quarto, chorou abertamente ao ver seu primeiro neto. Maya levou as mãos à boca, sussurrando. "Ele é perfeito, Leo. Ele é perfeito."
Mas mesmo com a alegria preenchendo o ambiente, sombras pairavam. Noah era pequeno. Nasceu semanas antes do previsto. Enfermeiros o monitoravam de perto, observando sua respiração curta. Doutor, Patel explicou gentilmente. Ele vai precisar de um tempo na unidade neonatal. Ele é forte, mas precisamos ter cuidado. Lilian assentiu. Embora seu coração doesse enquanto as enfermeiras carregavam Noah delicadamente para a incubadora, ela se sentiu dividida, aliviada por ele estar vivo, apavorada com o que a esperava. Ethan tocou seu ombro. Ele é um lutador, assim como a mãe. Enquanto ela descansava, exaustão a dominando, a notícia do nascimento de Noé se espalhou rapidamente. Fora do hospital, os repórteres se aglomeraram, ávidos por fotos, desesperados por manchetes. Entre eles, escondido na multidão, Daniel observava com olhos fundos. Ele tinha visto as notícias no celular, as palavras bebê saudável piscando na tela. Por um breve momento, uma emoção genuína irrompeu em sua raiva. Ele sussurrou o nome de Noah baixinho. Como se o som poderia prendê-lo à criança que ele estava perdendo rapidamente. Enquanto Daniel estava lá fora, na chuva, olhando para as janelas brilhantes do hospital, ele começou a planejar seu movimento mais perigoso até então. Uma ameaça que ameaçaria não apenas a paz de Lilian, mas também a frágil nova vida de Noah. Por um breve momento, o mundo pareceu fazer uma pausa. Lilian Foster, fraca pelo trabalho de parto, mas radiante de orgulho maternal, finalmente trouxe Noah para o mundo. Seu coração inchava cada vez que ela olhava para sua pequena forma na incubadora, lutando com toda sua fragilidade. Força para respirar, para viver, para crescer. Ela sussurrou promessas através do vidro. Eu vou te proteger. Eu vou te dar a vida que você merece. Os dias que se seguiram foram um borrão de visitas ao hospital, noites sem dormir, esperança cautelosa. Robert e Irene trouxeram refeições caseiras. Mai ajudou com a papelada. E Ethan permaneceu uma constante presença, certificando-se de que Lilian tinha tudo o que precisava. Embora estivesse exausta, ela sentiu uma paz estranha que não sabia há anos. Pela primeira vez, Daniel não estava por perto dela, não estava zombando dela ou menosprezando-a. Pela primeira vez, ela sentiu seguro. Mas a segurança nunca durava muito quando Daniel Carter estava envolvido. Lá fora, o mundo de Daniel havia desmoronado. Sua carreira havia acabado. Suas finanças estavam congeladas sob investigação, e Sabrina abandonou-o completamente. Mas por baixo do seu desespero ardia um pensamento. Se não posso ter Lilian, pelo menos terei Noah. Certa noite, Daniel encontrou-se com um advogado suspeito que lhe prometeu uma brecha. Você é o pai, disse o homem. Explicou. Os tribunais podem negar a guarda preventiva, mas não podem anular seus direitos parentais. Se você puder provar interesse e se apresentar como estável, você pode reaver as visitas, talvez até a guarda compartilhada. Estável. Daniel zombou, com as mãos tremendo. Perdi tudo. Então finja, o advogado disse friamente. Limpe. Apareça. Banque a vítima. Pinte Lilian como controladora. Muito emotivo. Os juízes adoram pais que lutam pelos filhos. Daniel saiu da reunião com um novo plano se formando em sua mente. Na manhã seguinte, enquanto Lilian segurava a mãozinha de Noah na unidade neonatal, Grace chegou com notícias urgentes. Daniel está entrando com outra petição, disse ela, em tom seco. Ele está exigindo direitos de visita assim que Noah nascer. Dispensado. O peito de Lilian apertou. Visitação. Ele quase me fez perder. Essa criança. Como ele pode pensar que merece vê-lo? Grace suspirou porque, legalmente, ele ainda é o pai. Mas não entre em pânico. Temos fortes evidências de sua instabilidade. A ordem de restrição, o incidente no hospital, a investigação de fraude, tudo o retrata como inapto. Mesmo assim, temos que estar preparados. Ele está. Não desista. Ethan deu um passo à frente, com a voz calma, mas resoluta. Ele não vai vencer.
Vamos lutar a cada passo do caminho. Caminho. Mas o coração de Lillian ainda doía. Ela olhou para Noah, tão pequeno e vulnerável, e sussurrou: Não vou deixar que ele se machuque. Você. Nunca. Do lado de fora do hospital, os repórteres flagraram Daniel chegando com um terno bem passado, cabelo penteado, fingindo ser um pai enlutado, desesperado por seu filho. As câmeras dispararam enquanto ele segurava uma foto sua. Lillian do Happy Days, dizendo: Eu só quero fazer parte da vida do meu filho. O mundo começou a se dividir. Alguns espectadores acreditaram em sua atuação. Outros o condenaram como manipulador. E como a opinião pública oscilava perigosamente, Lillian percebeu que a briga não era mais apenas no tribunal. Era no corações e mentes de todos que assistiam. Daniel Carter sempre soube usar uma máscara. Quando sua carreira prosperou, ele exibia o sorriso polido de uma estrela corporativa. Agora despojado de poder e reputação, ele se reinventou como a imagem de um pai ferido. Ele contratou um consultor de relações públicas habilidoso que organizou entrevistas cuidadosamente elaboradas. Daniel apareceu em talk shows, com seu terno impecável e o cabelo penteado com esmero. Ele falava em um tom suave e ensaiado. Eu fiz erros, sim, admitiu ele, com a voz embargada. Mas todo homem não merece uma segunda chance. Meu único desejo é manter meu filho. Sinto falta dele todas as noites. Os clipes se espalharam online como fogo. Os comentaristas debateram sem parar. Alguns, os espectadores, influenciados por sua performance, argumentaram: pelo menos ele quer estar lá para seu filho. Outros, lembrando-se das imagens virais da gala e da explosão no hospital, condenaram-no como manipulador. Waizu, o dano já estava feito. A narrativa não era mais simples. Lillian, antes universalmente. Pierre, agora encarava o ceticismo. Estaria ela afastando um pai do filho por despeito? Estaria exagerando o abuso? Lillian assistia às transmissões incrédula, com o estômago embrulhado. Ele está virando o mundo contra mim, disse ela. Sussurrou, segurando Noah nos braços. O bebê se mexeu suavemente, alheio à tempestade que cercava seu nome. Grace Kim. Foi direto. Se ficarmos em silêncio, Daniel controla a narrativa. O tribunal a opinião pública importa. Os juízes leem as notícias. Os jurados são influenciados por elas. Precisamos combater isso. Mas Lillian, hesitei. Eu nunca quis ser uma figura pública. Eu só queria ensinar a criar meu filho em silêncio. Porque eu deveria suportar minha feridas em estranhos. Ethan se inclinou para a frente, com a voz firme. Porque você não está mais apenas se defendendo. Você está defendendo o futuro de Noé. Se Daniel convencer, se ele for uma vítima, ele usará essa compaixão como arma. Não o deixe escrever sua história. Com o coração pesado, Lillian concordou. Uma semana depois, ela estava sentada em um estúdio sob luzes brilhantes. Câmeras apontadas para ela. Maya segurava sua mão. Antes do segmento começar, sussurrando: apenas diga a verdade. As pessoas vão sentir isso. Quando a entrevista começou, Lillian, no início, ela falou baixinho, mas sua voz ficou mais forte. Eu me senti humilhada enquanto carregava meu filho. Meu marido e seu. A patroa derramou comida em mim na frente de centenas de pessoas. Não foi um mal-entendido. Foi crueldade. Mais tarde, ele invadiu meu quarto de hospital, gritando ameaças enquanto eu agarrava minha barriga de medo. Aquilo não era amor. Era perigo. Lágrimas brilhavam em seus olhos, mas ela não se abalou. Ela olhou diretamente para a câmera. Esta luta não é sobre vingança. É sobre proteger meu filho. Nenhuma mãe deveria ser forçada a entregar seu bebê para alguém que provou repetidamente que não é confiável. O estúdio ficou em silêncio. Quando a entrevista foi ao ar, a resposta foi esmagadora. Mensagens de apoio inundaram novamente. Mulheres, mães e até pais que condenou o ato de Daniel e elogiou a coragem de Lillian. As hashtags se tornaram trending topics. Justiça para Lillian, proteja Noah. Por um momento, a maré mudou a seu favor.
Mas Daniel, observando de seu apartamento, quebrou um copo contra a parede, sua máscara de calma rachada, a raiva fervendo por baixo. E nessa raiva, ele começou a conspirar não apenas para vencer no tribunal ou na mídia, mas para atacar Lillian de uma forma muito mais pessoal e devastadora. A máscara de Daniel Carter estava caindo. O público tinha visto suas lágrimas encenadas, seus pedidos de desculpas cuidadosamente ensaiados, mas a simpatia que ele desejava estava desaparecendo rapidamente. A poderosa entrevista de Lillian havia inclinado a balança contra ele, e as hashtags. A busca por justiça para ela ganhou força. Mas Daniel se recusou a se render. Se ele não conseguisse vencer o tribunal da lei ou do tribunal de opinião, ele destruiria sua paz de outra maneira. Mais tarde, naquela noite, Daniel estava sentado sozinho em seu apartamento bagunçado, com o brilho do seu laptop refletindo em garrafas vazias. Suas mãos tremeu enquanto folheava os artigos sobre Reynolds. O nome do bilionário estava em todos os lugares. CEO misterioso. Defende esposa grávida. Reynolds é vista visitando o hospital. Daniel cerrou os dentes. Então é ela quem está substituindo comigo. Motivado pelo ciúme, ele começou a investigar. Ligou para contatos antigos. Desesperado por sujeira sobre Ita. Quando não havia mais escândalos surgiram, Daniel decidiu criar Ele vazou rumores fabricados para blogs de fofocas sugerindo item. Lillian começou o caso muito antes do divórcio. Professora deixa marido por bilionário. Tornou-se uma tóxica. Manchete apareceu nos tabloides. A campanha de difamação abalou Lillian. Segurando Noé no quarto silencioso do hospital, ela folheou os artigos com lágrimas nos olhos. Eles estão me pintando como infiel, ela sussurrou. Como se tudo o que Daniel fez nunca tivesse acontecido. Ethan estendeu a mão para ela. São mentiras, Lillian. Pessoas importantes sabem a verdade. Mas Grace quem era mais pragmático. Essa difamação é perigosa. Juízes não gostam de escândalos, mesmo falsos escândalos. Precisamos combater isso com evidências. Enquanto isso, Daniel levou sua retaliação ainda mais longe. Uma tarde, Robert voltou para casa e encontrou a janela da frente da casa da família quebrada. Havia um tijolo no chão com um bilhete amarrado. Você vai se arrepender de ter ficado do lado dela. Irene agarrou o braço de Robert, apavorada. Maya também não foi poupada. Ela recebia ligações anônimas em horários estranhos, cheias de respiração ofegante e silêncio. Embora ela tentou agir com impassibilidade, mas a tensão a consumia. Ele está tentando nos assustar e nos fazer ficar em silêncio, admitiu ela a Lillian. A pressão aumentou, mas Lillian se recusou a ceder. Olhando para o rostinho do filho, ela sussurrou. Já sobrevivia a coisas piores. Não o deixará vencer. Sua silenciosa resiliência só aumentou a fúria de Daniel. À noite, Ethan convidou Lillian e sua família para um jantar privado em sua cobertura em Manhattan. À vista o horizonte brilhava através das janelas altas, um contraste gritante com as sombras que Daniel lançava sobre suas vidas. Durante o jantar, Ethan falou calorosamente com Robert e Irene, assegurando-lhes, vocês não estão sozinhos nesta luta. Meus recursos são seus. Lillian sentiu algo se agitar dentro dela. Um lampejo de segurança, de possibilidade. Ela viu como Ethan embalava Noah com surpreendente gentileza, como ele sorriu para o bebê com verdadeiro carinho. Pela primeira vez, ela se permitiu. Maravilha! Poderia ser um novo começo. Mas do outro lado da cidade, Daniel já estava planejando seu próximo ataque. Observando das sombras, ele viu Lillian sair do prédio de Ethan. Noah se agasalhou com ela. Braços. Seus dentes cerraram, seus punhos se apertaram. E naquele momento sombrio, Daniel jurou que se não pudesse ter Lillian e Noah, ninguém mais teria. Uma obsessão que logo se tornaria realidade. Espiral para algo muito mais perigoso. Daniel Carter estava se desfazendo. Antes um executivo polido que falava em salas de reuniões, e usava terno sob medida, ele agora passava as noites curvado em seu apartamento escuro,
garrafas vazias a seus pés, paredes cobertas de artigos e fotos. Cada manchete sobre Lillian e Ethan era fixada como prova de uma investigação distorcida. Aos seus olhos, não era apenas traição. Era uma conspiração contra ele. Ela acha que pode me apagar, murmurou ele, andando de um lado para o outro. Ela acha que pode desfilar com Reynolds como se eu nunca tivesse existido. Mas eu vou mostrar a eles. Vou lembrá-los de quem eu sou. Sua obsessão crescia a cada dia. Ele começou a seguir a agenda de Ethan, contratando investigadores particulares. Ele mal podia pagar, rastreando onde Lillian e Noah foram vistos. Ele até pagou um fotógrafo para tirar fotos granuladas de Ethan segurando Noah, que ele vazou online com legendas como "Bilionário brinca de papai enquanto o pai verdadeiro é empurrado". As imagens alimentaram o debate público. Alguns defenderam o direito de Lillian de reconstruir. Outros a acusaram de seguir em frente. Muito rápido. Mas para Daniel, as fotos não eram sobre o público. Elas eram sobre alimentar sua própria ilusão de que ele ainda estava no controle. Enquanto isso, Lillian sentia o peso da presença de Daniel. Mesmo à distância, ela notou carros desconhecidos parados perto do hospital. Certa vez, enquanto caminhava com Maya para um café próximo, ela jurou que viu o rosto de Daniel na multidão antes que ele desaparecesse. Seu peito apertou enquanto ela agarrou o carrinho de Noah. "Lily, você está segura?" Maya assegurou. "A ordem de restrição te protege." Mas Lillian tremeu. A cabeça dela. Um pedaço de papel não vai acabar com a obsessão dele. Grace Kim pediu cautela. "Solicitaremos medidas de segurança reforçadas. Se ele estiver nos perseguindo, documentaremos. Cada movimento que ele fizer é mais um prego em seu estojo." Ethan reforçou a proteção. Designou 2 guarda-costas discretos para Lillian, insistindo: "Você não enfrentará isso sozinho. Não enquanto eu estiver aqui." Mas Daniel não estava apenas perseguindo. Ele estava em uma espiral. Ele parou de comer direito. Faltou às reuniões com seu advogado e passou a maior parte do seu tempo dinheiro minguante perseguindo sombras. À noite, ele olhava para fotos antigas de Lillian do dia do casamento. Seu dedos traçando seu sorriso. "Você era minha." Ele sussurrou amargamente. "Você vai. Sempre será meu." Uma noite, ele estacionou do lado de fora da casa de Irene Robert no Queens, observando suas luzes piscarem. Lá dentro, ele imaginou o rostinho de Noah. Imaginou entrar e reivindicar o que ele acreditava que era dele. Ele apertou o volante com mais força até os nós dos dedos ficarem brancos. Lá dentro, Irene olhou nervosamente através das persianas. Ela não conseguia vê-lo, mas sentia aquela sensação inquietante de estar sendo observada. Lillian ligou mais tarde para saber como estavam, com a voz suave, mas tensa. "Mãe, pai, prometa-me que trancará as portas. Prometa-me que não deixará ninguém entrar." Eles prometeram, mas o medo persistia. Daniel. A obsessão não era mais sobre custódia, reputação ou mesmo amor. Ela havia se transformado em algo mais sombrio. Propriedade, controle e vingança. E à medida que sua obsessão se aprofundava, Daniel cruzou uma linha que transformaria seu assédio em um crime tão perigoso que poderia destruir não apenas a si mesmo, mas todos ao redor de Lillian. A chuva caía sobre Manhattan, ruas escorregadias e reflexos brilhantes de luzes de neon. Lillian Foster embalou Noah contra seu peito dentro do carro de Ethan Reynolds. Aliviado após um longo dia de consultas médicas, o bebê ficou mais forte. Seu pequenos gritos agora mais altos, seu aperto mais firme. Para Lillian, cada grama de progresso era um milagre. Mas nas sombras, Daniel Carter observava. Ele havia monitorado sua rotina por semanas, observando-a. Compromissos, os horários em que o carro de Ethan chegava e até mesmo os seguranças que a escoltavam. Esta noite, ele estava. Terminou de assistir. Esta noite, ele agiria. Quando o motorista de Ethan entrou na garagem subterrânea de seu arranha-céu, uma figura surgiu de trás de um pilar de concreto. Daniel estava encharcado, com os olhos vermelhos e os movimentos nervosos. Antes,
Como se alguém pudesse reagir, ele abriu a porta traseira. Me dá meu filho. Daniel rugiu, agarrando Noah. Lilian! Gritou, agarrando o bebê com força. Não, Daniel, pare. Ethan se lançou para frente, colocando-se entre eles. Afaste-se dela, ele gritou. O motorista acionou o alarme, ecoando sirenes pela garagem. A segurança correu em sua direção, mas o desespero de Daniel deu-lhe força. Ele empurrou Ethan com força, quase o jogando contra o carro. Envolveu os braços em volta do cobertor. Enrolou Noah. O bebê chorava, aterrorizado. O coração de Lilian se partiu ao som. Por favor, Daniel, você está machucando. Por uma fração de segundo, Daniel congelou, olhando para o filho. Seus lábios tremeu. Você é minha. Ele é meu. Mas seu aperto era desajeitado, instável. Os gritos de Noah ficaram mais altos. Ethan se movia com precisão. Treinados em protocolos de crise, seus guarda-costas enfrentaram Daniel por trás, arrancando Noah de seus braços. Um guarda embalou o bebê com segurança, devolvendo-o a Lilian, enquanto o outro conteve Daniel contra o concreto frio. Daniel se debateu, gritando incoerentemente. Você não pode tirá-lo de mim, ele é tudo o que me resta. Sua voz falhou entre a raiva e o desespero. A polícia chegou minutos depois, algemando enquanto cuspia veneno em Ethan. Você acha que pode me substituir? Você acha que dinheiro faz de você o pai dele? Ele vai saber que eu sou o pai verdadeiro dele. Ele vai saber. Mas os policiais não estavam simpáticos. Eles listaram suas acusações claramente. Tentativa de sequestro, violação da ordem de restrição, perigo de uma criança. O rosto de Daniel ficou pálido quando a realidade se abateu sobre ele. Não se tratava apenas de mais um escândalo. Era um crime que poderia colocá-lo atrás das grades. Lilian desabou nos braços de Ethan, soluçando em seu peito enquanto Noah se acalmava contra. Seu coração batia. Seu corpo inteiro tremia, a adrenalina correndo em suas veias. Ele tentou tomá-lo. Ela sussurrou em descrença. Ele o teria arrancado de mim. Ethan a abraçou com mais força. Sua voz firme. Ele não fez isso e nunca fará. Não enquanto eu estiver aqui. Mais tarde, na delegacia, Daniel sentou-se em uma cela, com as mãos cobrindo o rosto. Seu futuro, antes brilhante, desapareceu, substituído por paredes de concreto e o peso das cargas das quais não conseguia escapar. Mas quando Lilian finalmente sentiu uma frágil sensação de segurança retorna, o destino preparou uma última reviravolta cruel. A saúde de Daniel logo o trairia, arrastando-o para uma batalha que nenhum tribunal poderia travar. A cela da prisão era úmida e sufocante. Daniel Carter sentou-se curvado no banco estreito, com o corpo tremendo. A princípio, pensei que fosse abstinência de estresse e álcool. Mas em poucos dias, os tremores pioraram, sua pele ficou pálida, seu respiração ofegante. Quando ele desmaiou durante a chamada, os guardas não tiveram escolha a não ser levá-lo às pressas para a enfermaria da prisão. Seguiram-se exames, análises ao sangue, tomografias, longas horas de espera. Finalmente, um médico entrou em seu quarto com uma expressão grave. Senhor Carter, disse ele cuidadosamente, o senhor tem uma doença sanguínea avançada. É grave. Sem tratamento, sua condição se deteriorará rapidamente. Com tratamento, você pode prolongar sua vida, mas não será um caminho fácil. Daniel olhou fixamente, as palavras ecoando em seu crânio. Distúrbio sanguíneo. Sério. Não. Fácil. Seu peito apertou, mas não de raiva desta vez, de medo. Em desespero, ele estendeu a mão para a única pessoa que ele pensou que ainda poderia estar ao seu lado. Sabrina Reio. Ela chegou dias depois, na ala do hospital, com os saltos batendo no chão de ladrilhos e a expressão cuidadosamente composta. Daniel estendeu a mão para ela, sua voz embargada. Sabrina, é ruim. Dizem que eu poderia morrer. Se eu não receber tratamento. Preciso de você. Preciso de nós.
Mas os olhos de Sabrina estavam frios. Ela puxou a mão para trás, ajeitando a bolsa de grife no ombro. Daniel, vamos ser honestos. Você acabou. Você perdeu seu emprego, sua reputação, sua liberdade e agora sua saúde também. Por que eu deveria me acorrentar a um naufrágio? Navio. Seus olhos se arregalaram de horror. Você não pode estar falando sério. Depois de tudo que passamos. Ela o interrompeu com risada amarga. Tudo o que passamos. Não, Daniel. Tudo o que você me arrastou. Eu pensei que você fosse ambicioso, poderoso. Mas você é patético. E eu não gosto de patético. Com isso, ela se virou e foi embora, seus saltos ecoando como pregos em um caixão. Daniel a chamou, com a voz embargada. Sabrina, não me deixe. Por favor. Mas ela não olhou para trás. Pela primeira vez em anos, Daniel estava realmente sozinho. Sem esposa, sem amante, sem aliados. Apenas sua doença, acenando para ele. Um lembrete cruel de quão frágil ele havia se tornado. Enquanto isso, a notícia de seu diagnóstico vazou. O público, antes enfurecido com sua crueldade, agora debatia com pena. Alguns disseram que era karma. Outros argumentaram que ninguém merecia morrer assim. Mas para Lilian, a notícia trouxe complicações. Emoções. Segurando Noah perto, ela sussurrou. Eu não o quero em nossas vidas, mas não quero que meu filho cresça. Você também não está comemorando a morte do pai. Ethan colocou a mão no ombro dela. Você não precisa perdoá-lo, Lilian, mas você também não precisa carregar ódio. Concentre-se em Noah, na cura. Ainda assim, ela não conseguia parar a dor no peito. Uma vez ela sonhou que Daniel iria ser um bom pai, um marido amoroso. Agora ele estava desmoronando, abandonado pelo próprio mulher que ele havia escolhido em vez dela. E enquanto Daniel estava deitado em sua cama de hospital, olhando para o teto com olhos fundos, ele percebeu que a única pessoa que ele mais havia destruído, Lilian, era agora a única pessoa que poderia lhe mostrar misericórdia. O quarto de hospital onde Daniel Carter agora morava não se parecia em nada com os salões de baile de gala que ele frequentava. As paredes estavam vazios, o cheiro de antisséptico pairava forte, e o bip rítmico das máquinas era sua única companhia. Seu corpo imponente havia emagrecido, seu rosto estava magro, seus olhos fundos de exaustão. Durante semanas, ele não recebeu visitas. Sabrina o havia abandonado. Seus colegas evitavam suas ligações, e até mesmo o seu próprio. A mãe se distanciou, envergonhada do filho que não reconhecia mais. Na quietude da doença, Daniel, confrontado com uma verdade terrível. Ele estava morrendo sozinho. Uma noite, incapaz de suportar o silêncio, ele pegou a caneta, papel deixado por uma enfermeira. Sua mão tremia enquanto ele escrevia. Lilian, eu não mereço sua perdão, e sei que estraguei tudo em que toquei, mas estou doente. E os médicos dizem, o tempo não é do meu lado. Não estou pedindo que me aceite de volta. Só imploro uma coisa. Por favor, deixe-me ver Noah uma vez antes de deixar este mundo. Deixe-me olhar nos olhos do meu filho, mesmo que por um momento. Por favor, não deixe. Ele cresceu sem saber que eu tentei, pelo menos no final. Quando a carta foi entregue a Lilian, ela ficou paralisada, olhando para as palavras com os olhos turvos. Ela leu 1, 2, 3 vezes. Cada linha cortava seu peito. Maya leu por cima do ombro, franzindo a testa. Leo, você não deve isso a ele. Depois de tudo o que ele fez, depois do perigo em que ele colocou você e Noah, você tem todo o direito de fechar a porta para sempre. Mas Lilian sussurrou. Ele ainda é o pai de Noah, e Noah crescerá um dia. Com perguntas. Se eu lhe negar essa chance, meu filho ficará ressentido comigo? Ethan, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Você não é responsável pela redenção de Daniel. Isso é entre ele e a consciência que lhe resta. Mas você são responsáveis por proteger Noah. Se fizer isso, deve ser nos seus termos, com todas as salvaguardas em vigor. Grace King. Concordo.
Se você deixá-lo ver Noah, será sob visitação supervisionada no hospital, com segurança presente. Você não pode ficar sozinha com ele. Não depois da tentativa de sequestro. Se ele realmente está morrendo, então pelo menos isso termina com dignidade. Lillian sentou-se em silêncio, dividida. Memórias de humilhação, traição e dor passou diante de seus olhos. No entanto, ao lado deles estava a imagem do homem. Ela um dia amou, o homem em quem ela um dia acreditou, mesmo que brevemente. Ela pensou nas perguntas futuras de Noah e na necessidade que seu próprio coração tinha de um desfecho. Finalmente, ela assentiu. Uma reunião. Supervisionado, então acabou. Uma semana depois, os preparativos foram feitos. Noé, embrulhado com segurança nos braços de Ita, foi levado ao hospital sob forte segurança. Lillian caminhou lentamente ao lado. Eles, seu coração batendo forte enquanto se aproximavam do quarto de Daniel. Lá dentro, Daniel estava sentado encostado nos travesseiros, a respiração ofegante, seus olhos opacos até que pousaram no garotinho nos braços de Ita. Pela primeira vez em meses, seu rosto se transformou em algo irreconhecível. Emoção pura e sem filtro. E quando Daniel estendeu a mão, mãos trêmulas, sussurrando o nome de Noah, Lily se abraçou para o momento mais conflituoso de sua vida. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo zumbido suave das máquinas e pela respiração ofegante de Daniel Carter. Sua respiração, antes aguda, presença imponente desapareceu, substituída por um homem frágil que parecia décadas mais velho do que seus 31 anos. Quando seus olhos pousaram em o embrulho nos braços de Ita, seu peito engatado. Noah, Daniel sussurrou, voz fina, mas cheia de um desejo que perfurou a sala. Suas mãos trêmulas se estenderam, mas elas pairaram em o ar, incerto, como se soubesse que não tinha mais o direito de tocar. Lillian estava ao pé da cama, com os braços. Cruzou-o protetoramente. Seu coração batia forte, dividido entre a raiva e a pena. Isto é, sob supervisão, Daniel. Você o verá, mas não o levará. Entendeu? Daniel assentiu fracamente, com lágrimas nos olhos, brotando em seus olhos fundos. Eu sei. Eu só preciso vê-lo antes que seja tarde demais. Tarde. Ethan se aproximou e cuidadosamente colocou Noah nos braços de Lillian. Ela abraçou o filho com força e se aproximou da cama. As mãos de Daniel tremiam violentamente quando ele se estendeu para frente. Por um momento, Lillian hesitou, mas então, por misericórdia, ela permitiu que Daniel roçasse os dedos na pequena mão de Noah. O bebê se contorceu, seus dedinhos se fechando instintivamente em torno dos de Daniel. Com aquele toque, Daniel desabou. Soluços o atormentavam. Seu corpo frágil, suas lágrimas encharcando os lençóis do hospital. Eu falhei com você. Ele engasgou. Eu falhei com sua mãe. Eu joguei fora tudo de bom porque fui cego e egoísta. E agora eu não mereço me chamar de seu pai. A garganta de Lillian se apertou. Ela esperou meses por um pedido de desculpas, anos por reconhecimento da dor que ele causou. Agora ela veio, mas era vazia, chegando quando sua vida já estava se esvaindo. Você me humilhou quando o carreguei, disse ela suavemente, com a voz trêmula. Você nos colocou em perigo. Você quase me destruiu. E agora você espera perdão. Os olhos lacrimejantes de Daniel encontraram os dela. Não, ele sussurrou. Eu não. Esperar perdão. Eu só quero que meu filho saiba que eu amava, mesmo que eu não soubesse como demonstrar, mesmo que eu arruinou todo o resto. Por um momento, o silêncio pairou pesado. Ita se mexeu desconfortavelmente, com o maxilar tenso. Robert e Irene, parados no canto, observavam com expressões confusas, aliviados. Que Lillian havia encontrado forças, tristeza por Daniel ter caído tanto. Finalmente, Lillian suspirou, com a voz baixa, mas firme. Noah saberá a verdade um dia. Ele saberá a dor que você causou. Mas eu também lhe direi que o viste uma vez e que choraste por ele. É tudo o que posso dizer-te. Daniel assentiu fracamente.
fechando os olhos enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas encovadas. Chega, murmurou. Obrigada. Lilian se virou para longe, aninhando Noah contra o peito. Ela não olhou para trás enquanto Ethan a guiava para fora do quarto, seguida pelos pais. Para ela, o capítulo estava encerrado. Atrás deles, a figura frágil de Daniel afundava cada vez mais. Na cama, sua respiração ficou irregular, seu corpo tremia enquanto as máquinas apitavam constantemente. E embora Lilian tivesse escolhido para ir embora, o tempo de Daniel estava se esgotando mais rápido do que qualquer um imaginava. 2 semanas após o último encontro, recebi a ligação. Daniel Carter havia falecido em sua cama de hospital. Sua doença avançou rapidamente, não lhe deixando tempo para segundas chances. Não houve despedida dramática, nem última hora. Redenção, apenas o silêncio quebrado pela linha plana e constante de uma máquina que um dia lutou para mantê-lo vivo. Meios de comunicação relataram sua morte com tons mistos. Alguns a chamaram de uma trágica queda em desgraça. O jovem executivo consumido pela ambição e destruído pelo escândalo. Outros disseram que era justiça poética. Um homem que humilhou sua esposa grávida que tentou roubar seu filho. Destruído não por inimigos, mas por suas próprias escolhas. Para Lilian, a notícia trouxe emoções complicadas. Ela sentou-se, silenciosamente na cobertura de Ethan, Noah dormindo em seus braços. Ela olhou para o horizonte da cidade, sussurrando. Eu não odeio ele, mas também não lamento por ele. Ele fez seu caminho e escolheu cada passo. Robert e Irene ficaram atrás dela, o alívio estampado em seus rostos. Acabou agora, disse Robert suavemente. Vocês finalmente podem viver sem medo. Grace Kim confirmou que, com a morte de Daniel, as batalhas legais foram resolvidas. As ordens de restrição, petições de custódia, as audiências intermináveis, tudo dissolvido na finalidade. Noas, o futuro estava garantido sob os cuidados de Lilian. Justiça foi feita. Disse Grace a ela. Não da maneira que imaginávamos, mas da maneira que, do jeito que a vida pretendia. As semanas que se seguiram marcaram o início da cura. Lilian lentamente voltou a lecionar, inicialmente em meio período, e seus alunos a receberam de braços abertos. Noah ficou mais forte. Seus risos enchiam cada canto de sua nova casa. Pela primeira vez em anos, os dias de Lilian não eram medidos pelo medo, mas por amor. Ethan permaneceu ao seu lado, não como um salvador, mas como um parceiro. Ele não pressionou, não exigiu. Em vez disso, ele a apoiou em silêncio, deixando-a ditar o ritmo. Numa noite de primavera, enquanto a cerejeira, flores desabrochavam no Central Park, ele se ajoelhou ao lado dela enquanto Noah ria em um carrinho de bebê. Lilian, ele disse gentilmente, eu não quero substituir o passado. Só quero construir um futuro com você, com Noah, com a família que poderíamos ser. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela pensou na mulher que tinha sido, na esposa humilhada, na futura mãe destruída, na mulher encharcada de vergonha em uma festa de gala brilhante. E ela pensou na mulher que havia se tornado, resiliente, destemida, de pé, alta, com seu filho e sua dignidade intacta. Ela sorriu em meio às lágrimas. Sim, Ethan, vamos construir esse futuro. O casamento foi pequeno, mas lindo, realizado no jardim da casa dos pais dela, no Queens. Amigos, familiares e até mesmo alguns dos alunos de Lilian compareceram, batendo palmas enquanto Noah caminhava pelo corredor como portador do anel. Quando Lilian caminhou em direção a Ethan, seu vestido simples, mas radiante, não era apenas uma cerimônia de casamento. Era uma declaração de que ela sobreviveu e venceu. A história de Lilian Foster tornou-se mais do que assunto de fofoca. Tornou-se um testemunho, compartilhada online, em salas de aula e em grupos de mulheres em todos os lugares. Uma história de traição, humilhação e dor, transformado em triunfo, justiça e esperança. E enquanto Lilian beijava Ethan sob as flores, com Noah rindo. Entre eles, o mundo viu o que Daniel nunca viu.
sua verdadeira força, seu espírito inquebrável e a família construída. Não de riqueza ou poder, mas de amor. E é assim que a história termina. Meus maravilhosos amigos, vocês ainda estão aqui. Comigo até o fim, não é? Se sim, significa que algo nessa jornada tocou seu coração por si só. Maneira. A vida nos ensina, assim como os estoicos nos lembraram, que sofremos mais em imaginação do que na realidade. A dor passa, mas a força permanece. Lilia. A história mostra que a dignidade e o amor podem surgir mesmo da traição. Se você sentiu a coragem dela, compartilhe este vídeo, curta e inscreva-se em nosso canal porque juntos continuaremos encontrando cura, esperança e histórias que nos lembram de nossa próprio poder.